Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Saber Matemática. Hoje eu vou mostrar para vocês como foi a resolução da prova para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. A prova ela foi elaborada pela Fundação VUNESP e foi aplicada agora no ano de 2023. Lembrando que se você não é inscrito, não deixe de se inscrever em nosso canal e já deixar o seu like aqui no vídeo para que você possa acompanhar mais vídeos como este, beleza? A primeira questão diz o seguinte: uma fórmula muito usada por motoristas de aplicativos para saber se vale a pena abastecer o carro de motor flex com gasolina ou álcool, o etanol, é dividir o preço do litro de etanol pelo da gasolina. Se o resultado for maior que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. Se for menor que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com etanol. E se for igual a 0,7, é indiferente abastecer o carro com gasolina ou etanol. Renan, que é motorista de aplicativo, fez as contas por essa fórmula e verificou que seria mais vantajoso abastecer o carro com etanol, já que o preço do litro de gasolina estava R$ 5,10. O preço do litro de etanol usado nos cálculos de Renan necessariamente. Muito bem, pessoal, nós faremos o seguinte. Vamos considerar que G representa o preço da gasolina. A letra E representa o preço do etanol. A questão informa que os motoristas de aplicativos eles fazem a divisão do preço do litro de etanol pelo preço da gasolina. Então, quando eu divido o preço do etanol pelo preço da gasolina e o resultado é maior que 0,7, isso significa que é mais vantajoso abastecer o veículo com gasolina. Porém, quando a divisão é menor que 0,7, ou seja, E sobre G é menor que 0,7, é mais vantajoso abastecer com etanol. E quando é igual a 0,7, ou seja, E sobre G é igual a 0,7, tanto faz. Beleza? A questão segue dizendo que o Renan ele fez as contas e verificou que seria mais vantajoso abastecer o carro com etanol. Ou seja, se foi mais vantajoso abastecer o carro com etanol, nós podemos concluir que E sobre G é menor que 0,7. Observem ainda que neste cálculo, o Renan considerou que o preço da gasolina era R$ 5,10, ok? Então, nós temos que E sobre G é menor que 0,7. Como a gasolina estava a R$ 5,10, nós temos que E sobre 5,10, ou seja, 5,1, é menor que 0,7. O valor do etanol é menor que 0,7. O 5,1 que estava dividindo passa multiplicando. 0,7 vezes 5,1. Vamos fazer essa continha? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35. 0 não preciso multiplicar. Quantas casas após a vírgula? 1, 2. 1, 2. Ou seja, o preço do etanol, do litro de etanol, é menor que R$ 3,57. Então, nós devemos marcar a letra E. Próxima questão. De acordo com a escala de um mapa, cada 6 centímetros de distância no mapa corresponde a uma distância real de 19 quilômetros. Uma distância real de 570 metros corresponde, nesse mapa, à distância de
Muito bem, pessoal, nós temos que 6 centímetros no mapa correspondem a uma distância real de 19 quilômetros. Essa é a nossa escala, ok? Para quem não entendeu, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui um mapa onde a distância, por exemplo, de Viana até Vila Velha é igual a 6 centímetros. Pela nossa escala, nós podemos concluir que a distância entre Viana e Vila Velha, a distância real é de 19 quilômetros. Isso seria a escala do mapa, ok? Voltando para a questão, nós precisamos calcular qual é a distância no mapa que corresponde a uma distância real de 570 metros. E agora? Observem que nós temos aqui 6 centímetros, 19 quilômetros e 570 metros. Vamos transformar tudo em metros. Então, 6 centímetros correspondem a quantos metros? Se 1 metro é equivalente a 100 centímetros, nós podemos concluir que 6 centímetros equivalem a 0,06 metros. E 19 quilômetros? Se 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, 19 quilômetros, 19.000 metros. Ou seja, em nosso mapa, 0,6 metros equivalem a 19.000 metros. Agora a gente usa a regrinha de 3, onde nós devemos considerar a distância no mapa e a distância real. Ou seja, no mapa, 0,06 metros correspondem a 19.000 metros. E nós precisamos saber qual é a distância no mapa, ou seja, x, correspondente a uma distância real de 570 metros. Se quanto maior a distância no mapa, maior a distância real, nós temos duas grandezas diretamente proporcionais, nós devemos multiplicar em x. 19.000 vezes x, 19.000x, que é igual a 0,06 vezes 570. Como nós temos uma multiplicação aqui, eu posso cortar um zero do 19.000 com um zero do 570, ok? E nós faremos o produto 0,06 por 57. 6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 5, 30. 34. Eu não preciso multiplicar os zeros. Quantas casas após a vírgula? 1, 2. 1, 2. Ou seja, 0,06 vezes 57 é igual a 3,42. 1900x é igual a 3,42. X é igual a 3,42 dividido por 1900. E agora, pessoal? Agora nós devemos fazer a divisão. Na hora de dividir, vamos eliminar as vírgulas e os zeros para a gente ver o que vai acontecer. 342 dividido por 19. 34 por 19 é igual a 1. 1 vezes 19, 19. Quanto é 34 menos 19? 15. Agora eu desço 2. 152 dividido por 19 é igual a 8. 8 vezes 9, 72. Então vão 7. 8 vezes 1, 8. Com 7, 15. Resto, 0. Então nós temos o seguinte. 342 dividido por 19 é igual a 18. Ok? Daí, nós podemos concluir que 3,42 dividido por 19 é igual a 0,18. Eu também ando duas casas com a vírgula para a esquerda. E mais ainda, 3,42 dividido por 1900
Se 3,42 dividido por 19 é igual a 0,18, quando eu divido por 1.900, eu ando com a vírgula mais duas casas para a esquerda, ou seja, 0,0018. Daí, x é igual a 0,0018 metros. E agora, pessoal, qual seria a alternativa correta? Nós devemos fazer mais uma coisinha, porque as alternativas, elas estão todas em milímetros ou centímetros. 0,0018 metros é a mesma coisa que quantos centímetros? Eu ando com a vírgula duas casas para a direita. 0,18 centímetros. E quantos milímetros? Eu ando mais uma casa para a direita. 1,8 milímetros. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Próxima questão. A figura indica a altura de duas pilhas envolvendo 5 retângulos idênticos e 3 quadrados idênticos. Isso é importante. 5 retângulos idênticos e 3 quadrados idênticos, ok? Sabe-se ainda que a largura do retângulo é igual à medida do lado do quadrado. Então, nós temos aqui os 5 retângulos, 1, 2, 3, 4, 5, e os 3 quadrados, 1, 2, 3. A questão ela informa que a largura do retângulo é igual à medida do lado do quadrado. Vamos chamar o lado do quadrado de x, ou seja, cada lado do quadrado mede x centímetros. Daí, a largura do retângulo também mede x centímetros, ok? Na condição dada, a área de cada um dos 5 retângulos da figura em centímetros quadrados é igual a... Bom, o primeiro passo aqui seria calcular o quê? O valor de x, né? Então, nós devemos observar que todos os retângulos possuem largura igual a x. E como essa distância aqui é igual a 16 centímetros, nós temos que 5x é igual a 16. Por que 5x? 1, 2, 3, 4, 5. Daí, x é igual a 16 sobre 5. X é igual a, vamos fazer a continha, 16 sobre 5 é igual a 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 1. 0 aqui, vírgula, 10 dividido por 5 é igual a 2. Ou seja, x é igual a 3,2 centímetros. Então, eu vou anotar aqui que x é igual a 3,2 centímetros. E como nós precisamos calcular a área do retângulo, nós precisamos saber qual seria o seu comprimento, ok? Agora nós precisamos observar na figura que 15 centímetros equivalem a 2 lados do quadrado e um comprimento do retângulo. Este comprimento do retângulo nós chamaremos de y. Daí, 3,2 mais 3,2 mais y é igual a 15. 3,2 mais 3,2, 6,4. Y é a mesma coisa que 15 menos 6,4. Y é igual a 15 menos 7 é igual a 8. Só que não é 7, é 6,4. Faltou 0,6. Ok? Daí, y é igual a 8,6 centímetros. E agora, qual é a área de um retângulo que possui as medidas 8,6 e 3,2? Vamos multiplicar.
3,2 vezes 8,6. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 8, 16 com 1, 17. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 8, 24, com 1, 25. 2, 7 mais 8, 15, vai 1. 1, 2, mais 5, 7. E 2. 1, 2 casas após a vírgula, 1, 2. 27,52, o quê? Centímetros quadrados, ok? E a resposta correta é a letra C. Próxima questão. O preço à vista de um celular é de R$ 1.280. Caso o comprador queira pagar a prazo, em 10 prestações mensais e fixas, cada prestação será de R$ 153,60. Nesse caso, o acréscimo que o comprador pagará em relação ao preço do pagamento à vista corresponderá a... Então vamos lá, pessoal. O preço à vista, R$ 1.280. E o preço a prazo, ele vai pagar quanto? 10 vezes 10 prestações de R$ 153,60. Como que nós multiplicamos por 10? Andando com a vírgula, uma casa para a direita, ou seja, R$ 1.536. E agora, nesse caso, o acréscimo que o comprador pagará. O acréscimo, qual seria o acréscimo? A diferença entre o valor a prazo e o valor à vista, ok? Diferença, 1.536 menos 1.280. 6 menos 0, 6. 3 por 8 não dá, peço emprestado ao 5, que vira 4. 13 menos 8, 5. 4 menos 2, 2 e 1 menos 1, 0. A diferença, R$ 256. Ok? Então, se eu quero calcular o acréscimo em relação ao preço de pagamento à vista, eu preciso calcular quanto é 256 por 1.280. Beleza? Vamos simplificar. Dividindo tudo por 2, ambos são pares, para a gente tentar facilitar um pouquinho. 256 por 2, 128. Opa, começou a clarear aqui, né? 128 embaixo 1.280. Então nós podemos fazer diferente. Vamos fazer o seguinte. Se 256 dividido por 2 é 128, nós vamos reescrever a fração da seguinte forma. 2 vezes 128. E 1.280 é a mesma coisa que 10 vezes 128. Corto 128 com 128, numerador e denominador. 2 sobre 10. 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,2, que é a mesma coisa que 20%. A resposta correta é a letra D. Próxima questão. Um concurso consiste em 3 provas de pesos diferentes, que são Matemática peso 1, Legislação peso 3 e Português peso 4. Injusto, né, pessoal? Matemática apenas peso 1 aqui. Não ficou legal não, hein? Cada uma das 3 provas vale de 0 a 10. E a nota final de cada candidato é a média ponderada das 3 provas. Rafaela prestou esse concurso e tirou 6 em português e na matemática ela tirou o dobro da nota que tirou, aliás, na prova de legislação. Sabemos que Rafaela foi aprovada nesse concurso com média ponderada igual a 5, sua nota na prova de matemática superou a nota de português em... Bom, nós faremos o seguinte.
A prova de português, ela tirou 6 pontos. E na prova de matemática, a questão informa que ela tirou uma nota que é o dobro do que ela tirou na prova de legislação. Então nós vamos considerar que a nota na prova de legislação foi igual a x. Então matemática, 2x, ok? Agora calculando a média ponderada, português, 6 pontos vezes o peso de português, que é 4, mais matemática, 2x pontos vezes o peso de matemática, que é 1, mais legislação, x pontos vezes o peso de legislação, que é 3. Tudo isso dividido por quanto? Pela soma dos pesos, ou seja, 1 de matemática mais 3 de legislação mais 4 de português. Agora observem que a questão informou, né? A média ponderada foi igual a 5. Agora nós podemos igualar, tudo isso é igual a 5. 6 vezes 4, 24, mais 2x vezes 1 é igual a 2x, e x vezes 3, 3x. Dividido por 1 mais 3, 4 mais 4, 8, que é igual a 5. 24 mais 2x mais 3x, 5x. E o 8 que estava dividindo, eu passo multiplicando. 8 vezes 5, 40. Daí, 24 mais 5x é igual a 40. 5x é 40 menos 24. 5x é 40 menos 24, 16. E agora, x é igual a 16 sobre 5. Na questão anterior, nós fizemos essa continha, né? 16 sobre 5 é 3,2. Ou seja, em matemática, 2 vezes 3,2, que é igual a 6,4, e em legislação, 3,2. E o nosso objetivo aqui, qual é mesmo? Sabendo que Rafaela foi aprovada nesse concurso com média ponderada igual a 5, sua nota na prova de matemática superou a nota na prova de português em... Ou seja, nada mais, nada menos do que a diferença entre as notas de matemática e português. Matemática 6,4, português 6. Resposta correta 0,4, letra B. Última questão, pessoal. A figura indica o estacionamento retangular PARC, P-A-R-K, cujo comprimento PA mede a metade da largura AR, ou seja, não por acaso, PA mede x e AR mede 2x, ok? No meio desse estacionamento há uma rotatória circular de área 12 metros quadrados, essa rotatória aqui, ó, que é a única parte do interior do estacionamento que não pode ser ocupada por veículos. Se a área da parte desse estacionamento que pode ser ocupada por veículos é de 500 metros quadrados, então o perímetro do retângulo parque em metros é igual a... Bom, pessoal, basicamente nós temos o seguinte: a área do retângulo menos a área do círculo é igual a 500 metros quadrados, ok? Porque 500 metros quadrados representa o quê? A área da parte do estacionamento que pode ser ocupada por veículos. A única parte que não pode ser utilizada para estacionamento é a rotatória. Então, a área do retângulo menos a área da rotatória é igual a 500 metros quadrados. A área da rotatória nós sabemos, 12 metros quadrados. Então, nós precisamos calcular qual seria a área do retângulo. A área do retângulo, neste caso, é o quê? Base vezes altura, ou seja, x vezes 2x. E agora, o 12, ele está com sinal negativo, então ele passa para o lado direito com sinal positivo. 500 mais 12.
Seguindo, x vezes 2x é a mesma coisa que 2x ao quadrado, que é igual a 500 mais 12, 512. X ao quadrado é igual a 512 dividido por 2. 512 dividido por 2 é igual a 256, ok? Daí, x é igual a raiz quadrada de 256. Qual é o número que ele vezes ele é igual a 256? É o 16, por quê? 16 vezes 16 é igual a 256. Ou seja, x é igual a 16. Isso significa que este lado mede 16 metros, esse aqui também, esse mede 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 16, que é 32. E esse aqui também, 32. Daí, o perímetro é igual a 16, mais 16, mais 32, mais 32. 16 mais 16, 32. 32 mais 32, 64. 64 mais 32, 96 metros. Ou seja, a resposta correta é a letra E. Beleza, pessoal? Essa foi a resolução da prova do TJSP 2023. Provinha elaborada pela VUNESP. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!